Iniciarei hoje, a partir de hoje, uma série sobre o Apocalipse. Serão mais de 8 a 10 mensagens, né? Não tenho a pretensão nenhuma de elucidar tudo. Quem dera, mais de 2000 anos todo mundo estudando sobre o Apocalipse, não sou eu que quero elucidar. O Apocalipse tem algumas linhas de ensinos, algumas vertentes, e é difícil agradar todo mundo. Então eu vou tentar, nessas ministrações, fazer um panorama geral sobre o Apocalipse. Estudo há muito tempo sobre o Apocalipse. Num passado, nós ministramos muito isso por muitos lugares. Tínhamos um seminário do Apocalipse, né? Então eu creio que muitas pessoas foram abençoadas, muitas pessoas foram salvas através desse trabalho. E Deus colocou no meu coração de nós iniciarmos essa série. E no dia de hoje falarei sobre sinais da volta de Cristo. Sinais da volta de Cristo, amém? Então pegue as vossas Bíblias e abra comigo em Mateus, capítulo de número 24, verso de número... Tem um retorno de algum celular aí, abaixo, não me complica. Mateus 24, no verso 3 a 14, ok? Glória a Deus. Meus irmãos, antes de iniciar aqui a ministração da palavra, meus queridos, Deus colocou em meu coração de a gente estar comprando sacos de dormir para estar oferecendo para os irmãozinhos que moram na rua. Por esses dias eu tenho andado na rua e tenho visto o número de moradores de rua aumentar de uma forma muito grande. Aí vão me falar, mas pastor, tem albergue para eles? Tem albergue para eles sim, mas alguns não vão porque tem os seus cachorrinhos lá que não conseguem ir juntos, né? O que me dói mais no meu coração é ver as crianças dormindo na calçada. Então eu estou fazendo um apelo aos irmãos para ofertar. Depois eu vou colocar no grupo da igreja, no Facebook meu já particular. Já tem alguns irmãos que estão nos ajudando. Então custa R$50. Então vamos conseguir o máximo possível essa semana, para na próxima semana a gente estar indo entregar para esses irmãozinhos. Amém? Peço a colaboração de todos aqueles que puderem. Mateus capítulo 24, do verso de número 3 em diante, Jesus falando. Estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se ele aos seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos-ão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros. Tempo difícil. E uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e testemunha a todas as gentes. Então virá o fim. Eterno Deus, amado Pai, irei ministrar a tua palavra nesse instante. Palavra essa que é viva e eficaz. Palavra esta que ela, em todos os contextos, ela tem uma veracidade escandalosa. Pai querido, parece que estamos abrindo o jornal de hoje. Parece que nós estamos entrando no portal de notícia no dia chamado hoje, ao ler, meu Pai querido, uma mensagem, uma palavra como essa. Peço que os corações e as mentes sejam cativas ao Senhor, e que nada e ninguém venha desviar a atenção à tua palavra, que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos vivendo um momento propício para ministrarmos sobre o Apocalipse. Graças a Deus temos
um número grande de amados irmãos teólogos, pastores, estudiosos ministrando, algumas com as suas visões, uma diferente da outra, mas ninguém pode negar, meus queridos, é quase uma totalidade, que tudo isso que está acontecendo no mundo, ele faz parte do contexto apocalíptico. A palavra fala que são os princípios das dores. E fala sobre os sinais que haveriam de ter quando o Senhor estivesse breve em vir buscar a tua igreja. Pois quando o Senhor Jesus Cristo ele ascendeu-se ao céu, os anjos do Senhor falaste para aqueles discípulos contristados, com coração contrito, choroso. E aqueles anjos falaram assim, não chore, porque esse mesmo Senhor que viste ir para a glória, ele voltará para vos buscar. Então a certeza que todo aquele que crê em Cristo tem, é que um dia acontecerá o arrebatamento. Que em breve o Senhor virá buscar a tua igreja, depois numa segunda etapa virá instituir o seu reino milenar aqui na terra. Essa é a certeza daqueles que servem ao Senhor. E a palavra nos fala para nós ficarmos vigilantes conforme os tempos, conforme o que está acontecendo. Quando ao longe, vendo um horizonte, a gente vê as nuvens negras chegando, logo falamos um ao outro que a chuva está vindo, a tempestade está vindo. E assim também a palavra nos fala que nós ficarmos atentos, que quando isso estivesse acontecendo, breve será a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para os sinais. Apostasia. Mateus 24:4 diz, Jesus respondeu e disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão muitos. Falsos profetas. Verso 11 fala, muitos falsos profetas. Abra comigo em 2 Timóteo. Capítulo 4, do verso 1 ao 5. Oh, aleluia. 2 Timóteo. Capítulo 4, do verso 1 ao 5, nosso querido irmão Paulo, escrevendo ao nosso irmão Timóteo, ele fala o seguinte para Timóteo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, enche tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, Timóteo, tu, André, tu, Davi, tu, Lilian, tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Nesses últimos tempos, aflorarão muitos falsos profetas, muitos aqueles que se dizem que são Cristos. Temos até um brasileiro, Henrique Cristo. Sabe o que é o pior? Que tem gente o seguindo. Mas pior do que estes que são evidentes, os falsos, são aqueles que se comportam como sendo corretos e autênticos, mas no fundo são lobos devoradores. E Paulo falando para Timóteo e falando para nós, que nos últimos tempos, muitos falsos profetas, que ministrarão doutrinas de demônios. Será que Paulo escreveu isso semana passada? Não,
quase 2000 anos atrás ele escreveu isso. E se nós abrirmos hoje os jornais impressos, ou se nós clicarmos em algum portal de notícia, ou se ligarmos a TV em alguns canais que se dizem evangélico, nós estaremos ouvindo doutrinas de demônios, falácias, mentiras. Existem líderes religiosos vendendo agora uma oferta simples para ter um feijão de corda, um pouquinho maior. Se tu uma bênção, colocaram lá esses dias que é se tu uma besta. E não está muito errado não. Falando que uma oferta voluntária entre 500 a 1.000 reais, e a pessoa recebendo este feijão e plantando, vai crescer aquela árvore de feijão, e nas suas folhas estará escrito se tu uma bênção. Isso é um absurdo, meus irmãos. Isso é um escândalo. Isto é doutrina de demônios. Isso tem proliferado. Outra igreja, a tal da bispa, falando que era para dar uma oferta de 10.000 reais, para pegar emprestado, fazer parcelado em 10 vezes, para ajudar a obra do Senhor. Sabe o que é ajudar a obra do Senhor? É ajudar os enfermos, é ajudar os orfanatos, é ajudar aqueles que passam fome. Não que a casa de oração não precise do seu sustento, sim, precisa, mas 10.000 reais, 1.000 reais por um grão de feijão, meu irmão, é colocar, me desculpe, e sabe o que é o pior de tudo isso? Que tem pessoas que acham que isso é certo. Ah, pastor, mas é um profeta, é um homem de Deus. Pô, se foi um tempo homem de Deus, ok, mas hoje, desse jeito, os seus frutos dizem não. E milhares de pessoas o seguem. Nas nossas transmissões ao vivo e nas ministrações da palavra aqui na casa de oração, temos aí seus 40, 50 visualizações, depois tem um pouquinho mais durante o dia. Mas esses camaradas em rede nacional tem milhões de pessoas ouvindo e vendo e praticando aquilo que é determinado. Meu irmão, essa é uma evidência clara, sinal claro da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Guerras e rumores de guerras. No século XX, nós tivemos duas grandes guerras, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que foram terríveis. Primeira Guerra Mundial, entre 1914 a 1918, onde nós tivemos mais ou menos 20.000 mortos. Na Segunda Guerra Mundial, que abrangiu mais países, que foi algo terrível, foram cerca de 85.000 mortos. É muito mais do que isso. Só de judeus mortos foram mais de 6 milhões no Holocausto. Por que não falar de centenas ou dezenas de centenas de guerras que aconteceram e tem acontecido também? Entre os anos de 1947 a 1991, 44 anos existiu a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia. Naquela época era a União Soviética, depois se tornou Rússia, e aí repartiu em Bielorrússia e assim por diante. Mas foi algo terrível, porque foi uma busca incessante por armas bélicas, e era uma provocação de lá, uma provocação de cá, e todo mundo, o mundo inteiro naquele estado, vai acontecer a Terceira Guerra Mundial, e eles se armando com bombas nucleares, e eles fizeram um arsenal, tanto do lado americano quanto do lado russo, com muitas bombas nucleares, que essas bombas nucleares têm o poder de destruir as terras várias vezes. Então ficaram durante 44 anos, falaram assim, eu vou apertar o botão, o outro, eu que vou apertar primeiro, e se apertar eu mato, eu acabo com vocês, eu dizimo, e foi algo terrível, rumores de guerras. Em 2001 nós tivemos o atentado
atentado nas Torres Gêmeas, a World Trade Center nos Estados Unidos, lá em Nova York, e foi algo apavorante. Eu estava saindo de um cliente, quando eu estou andando na rua, eu vejo os bares lotados olhando para a TV. E quando eu paro para ver, tinha acabado de acontecer aquela tragédia. Impensável. Impensável aquilo. Aviões com terroristas batendo naquelas torres e as torres caíram por terra, com milhares de mortos. Depois daquilo, ressoou, reverberou muitos e muitos e muitos e muitos atentados, guerras. Teve a guerra do Afeganistão depois disso, e foi aquela mortandade terrível. Meus irmãos, poderia ficar aqui a manhã inteira falando só de guerras. Agora tem algo que tem me chamado muita atenção. Algo me diz que nós teremos uma guerra mundial daqui a algum tempo. Presta atenção. Esse vírus, alguns falam que foi fabricado na China, outros falam que é da China, mas não foi fabricado pelos chineses. Saiu de uma forma acidental de uma clínica lá em Wuhan. Enfim, ninguém sabe bem disso. Mas fato é que tem acabado com a economia de muitos países. Tem acabado e destruído uma economia que é extremamente sólida, que é a americana. Antes dessa crise, estava em 3% a taxa de desempregados nos Estados Unidos. Hoje são mais de 14 milhões de desempregados. Nós temos Donald Trump, que ele tem um lado bélico aflorado na sua alma. Até porque o lado bélico, ele consegue fomentar a parte econômica de um país. E os Estados Unidos, eles fabricam muitas armas bélicas. Meus irmãos, se ficar constatado que foram realmente os chineses e fizeram de uma forma proposital, e ainda que não ficar comprovado, mas cair o Donald Trump, cair em si, e ele resolver lançar uma bomba na China, acabou-se o mundo que nós existimos hoje. Porque uma vez enviada uma bomba, do outro lado também enviará outra bomba. E não são bombas que acabam com um bairro, são bombas que acabam com uma cidade. O panorama é terrível, meus queridos. E meus queridos, os rumores de guerra nunca teve tão aflorada no ambiente onde nós estamos vivendo. Por que não falar então de fomes? A ONU fez uma reportagem, uma pesquisa, e foi feita uma reportagem, e foi constatado que em julho do ano passado, 2019, naquela época, tínhamos mais de 820 milhões de pessoas passando fome. A maioria delas estão na África, e boa parte delas são crianças subnutridas, que mal fazem uma refeição por dia. E depois desse coronavírus, meus queridos, diz que isso vai crescer de uma forma avassaladora. Fomes. Por que não falar de terremotos? Centenas de terremotos no mundo inteiro. Em 1920, lá na China, numa cidade chamada Nirashakatu, foram mais de 200 mil mortos no terremoto. Em 2004, o tsunami na Indonésia, foram mais de 230 mil mortos. É cerca de 3 estádios do Maracanã lotado de pessoas mortas com terremotos. E terremotos menores, das centenas. Maremotos. E os menores que a gente não consegue enxergar ainda. Intolerância religiosa,
perseguição severa. Na China, meus irmãos, a China é comunista, e lá é proibido ter uma igreja cristã, ou qualquer tipo de religião. Até então, os chineses, eles se reúnem muito em casas, e uma outra igreja eles liberaram. Mas dizem agora os repórteres, os jornalistas que lá estão, conseguem pegar a informação e enviar para a rede de notícias internacionais, estão falando que está uma busca avassaladora por cristãos. E sabe o que eles estão fazendo? O governo comunista está fazendo agora? Está colocando câmeras dentro das casas para proibir a reunião familiar, o culto doméstico dos irmãos cristãos. Olha que absurdo! No Oriente Médio, quantos irmãos sofrendo? Na Coreia do Norte, existem campos de exilados cristãos sofrendo, e são aos bilhões. O Estado Islâmico, quantos cristãos eles mataram, degolaram. E a intolerância religiosa aumentará cada vez mais, e aumentará para aqueles que ministram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós ministramos o Evangelho e a parte social que a palavra nos determina que nós devemos atuar, e fala que nós somos comunistas, somos petistas, somos PCdoB. Não, só estou falando do Evangelho, que nós temos que estender a mão para ajudar. Não, mas vocês, meus queridos, a perseguição vem sobre aqueles que ministram a palavra. O errado está se tornando certo e o certo está se tornando errado. Intolerância religiosa. Se voltarmos mais atrás, a igreja primitiva, na época do imperador Nero, quantos dos nossos irmãos que foram degolados por feras, por leões famintos. Perseguição, iniquidade, o amor de muitos se esfriando. Vocês já repararam que quando a gente age com amor com alguma pessoa, pessoa estranha, você está querendo algo em troca. Mas você está me pagando uma coxinha? Mas ninguém me paga uma coxinha. Não, você está me ajudando aí a pagar na minha conta. O que você quer? Alguma coisa você quer. O amor está sendo deturpado. Iniquidade, o que é iniquidade? A iniquidade é o pecado sendo feito de uma forma consciente, sabendo que é pecado, constantemente. A pessoa mente descaradamente, e todo mundo sabe que é mentira, e a pessoa mente até a mentira se tornar verdade para ela. Isso que está acontecendo no nosso país. É uma retórica de que eu estou certo, o outro está certo, você está errado, eu estou certo, assim por diante. É uma briga política em cima de cadáveres horríveis. Isso o governador e o presidente da república. Um vaidoso ao extremo, um ego do mundo. O mundo tem um ego gigantesco. O nosso querido presidente também, ele não está dando muita importância para os que estão morrendo. Ele não está dando exemplo. Meus irmãos, isso é iniquidade. Aonde coisas têm mais valor do que vidas. Vidas, meus irmãos, não tem valor uma vida. Um filho nosso está doente à beira de uma morte. Você tem 100 milhões de reais. Você daria os 100 milhões de reais para ver o seu filho vivo? Claro! Qual é o valor de uma vida? No Vila Souza, a nossa diaconisa Gisele falou para mim, falou no grupo, e hoje eu falei pessoalmente com ela, ela veio trazer o pão da ceia. Ela falou que tem uma família lá que a gente conhece de vista, que 3 da família morreram. 3. E tem um internado ainda. E as pessoas estão de ombro para tudo isso. Meus queridos, tem pessoas que estão desviando o dinheiro da saúde. Respiradores superfaturados. Isso é um escândalo, meus queridos. Isso é iniquidade. Porque quando é colocado estado de emergência numa cidade, num estado, não precisa ser feita licitação.
e compra-se ao léu. Respiradores que custam 20 mil reais, superfaturaram em 100 mil, meus queridos. Meus irmãos, o amor se esfriando. O coração de uma pessoa dessa é um coração de trevas. Sabendo que tem pessoas que estão morrendo porque não tem respiradores, a pessoa consegue superfaturar, desviar. Tem quadrilhas agora desviando o auxílio emergencial dos carentes. Tem pessoas necessitadas indo na Caixa Econômica, quando vai lá fala que não tem mais direito porque foram sacados o dinheirinho deles. Quadrilhas, meus queridos, iniquidade. Sinais, pestes. A peste negra, entre o ano de 1346 a 1353, também chamado como peste bubônica. Presta atenção quantas pessoas morreram. 200 milhões de pessoas. Foi quase a população do Brasil no ano de 1346 a 1353. A população daquela época mundial é como se tivesse morrido nos dias de hoje 1/3 da população mundial. É como se tivesse morrido bilhões de pessoas com essa peste. E a pessoa pegava essa peste horrível e ela morria em 7 dias. A gripe espanhola, no século XX, 1918, que morreram entre 40 e 50 milhões de pessoas. Até teve um presidente da República do Brasil, Rodrigues Alves, que morreu em 1919 desta peste, dessa gripe espanhola, muito parecida com a gripe que nós temos hoje. Coronavírus, 2019, 2020, não sabemos se isso vai prorrogar, né, para o ano 2021, mas até o momento, em todo o mundo, morreram 312 mil mortos. O Brasil, até o dia de ontem, 16/5, morreram 15.633 pessoas contabilizadas, tem muitos outros que não sabem. Sabe o que é o pior dessas pestes? Que infelizmente o homem, com essa ganância de ter que produzir, tem assolado a natureza de uma forma terrível. E esses vírus são mutantes. Esses vírus são potencializados pelos antibióticos também. São os vírus inteligentes. Não dá para atacar desse jeito, eles reformulam e atacam de outro jeito. Pesquisadores sérios já estão falando que daqui a alguns anos pode vir uma gripe como uma gripe dessa da espanhola. Ou como uma peste, como essa peste negra. E se vier uma peste como essa, metade da população mundial vai morrer. De 10 pessoas, 5 vão morrer. Pestes cada vez piores. E nós estamos assim, angustiados, porque isso assolou as nossas vidas como a gente nunca pensou que iria assolar. Parece surreal. Quem o ano passado, nessa data, nós estávamos já preparando para fazer nossa festa de aniversário, todo mundo animado. Quem falaria que um ano seguinte nós estaríamos com a igreja vazia? Peste em vários lugares. Meus irmãos, mas alguém pode falar assim, mas pastor, isso a vida inteira teve. Terremoto, peste, iniquidade. Ah, é? Teve. Mas qual é o agravante de tudo isso? O agravante é isso daqui. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versos de número 1 ao verso número 3. Diz assim: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem, o dia do Senhor virá como um ladrão de noite.
Pois que quando disseram a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Dores de parto. Uma mulher, quando ela está gestando uma criança, um bebê, ela passa por muitas dores. Eu já tive experiências com a Lili de interceder por ela, porque eu não sentia dor. 3 gestações. E quando vai chegando os 9 meses, ou um pouquinho antes, quando estoura a bolsa e o líquido sai, diz que começa uma dor terrível, que são as contrações. E essas contrações são de 30 a 40 minutos, e ela vai se estreitando, e diz que é uma dor horrível. Graças a Deus que os homens não têm isso. A mulher sofre, é uma dor, diz que é uma dor terrível. Nós estamos nas dores de parto. E o que traz o alerta para nós é os intervalos serem cada vez menores das tragédias. Nós estamos até nos esquecendo que nós tivemos o ano passado uma catástrofe de Brumadinho. Não é? Que foi terrível. Já ficou no chinelo. Porque já morreram quase 15 vezes mais do que aquela tragédia com o coronavírus. Os intervalos têm sido cada vez menores. E infelizmente serão cada vez piores. Nunca teve tanto terremoto no mundo quanto tem hoje. Nunca teve tantas pestes como tem hoje. Ah, meus queridos. Eu vi reportagem de um gafanhoto que estava na África, foi para a Europa, que está dizimando plantações terríveis. São gafanhotos terríveis. Vespas venenosas nos Estados Unidos, que estão picando pessoas e têm o poder de matar pessoas. Está um pouco abafado, porque o coronavírus agora só está falando do coronavírus. Mas, meus queridos, há 15, 20 anos atrás não tinha isso. E algo muito importante. A palavra do Senhor nos fala que ouvireis falar em todo mundo, não é isso? Isso não iria acontecer, a vinda de Cristo, na época dos discípulos. Não, por quê? Ouvireis falar no mundo inteiro, teria que ter uma tecnologia como nos dias de hoje. Se hoje acontecer um terremoto no Japão, num instante a gente fica sabendo pelo nosso celular. E alguns até pelo relógio agora. Ouviremos falar. Então cada vez mais a tecnologia ela vai se aperfeiçoando e nós conseguimos ter o mundo na palma da mão através de um celular e sabemos de tudo. Antigamente, há muitos anos, quando não tinha celular, para receber o telefonema de um familiar tinha que ir no orelhão comunitário, não era isso? Davi acho que foi muito, tem cara. Usou muita ficha na vida dele. E não era assim, Davi? Tocava o telefone, olha, chama a dona Joaquina do número 50. Você dá risada porque é do seu tempo. Eu peguei um pouco disso já. Aí você tinha que ir lá correndo, chamar a dona Joaquina para... Opa! Se alguém morresse do outro lado, ainda tinha que ser muito tempo para receber informação. Hoje não, hoje é instantâneo. O WhatsApp é instantâneo. Filhos, eu posso garantir aos amados irmãos. Eu não sei se o senhor vai vir daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, eu não sei, eu não posso afirmar. Mas que os sinais prenunciam a volta de Jesus, prenunciam. Mas pastor, eu estou com medo agora. O senhor falou e agora eu não vou conseguir dormir à noite. Não, preste atenção. O Senhor Jesus Cristo falou o seguinte. Vamos ler novamente. Olha o que Jesus falou. Olha o que o Senhor falou.
24:6, na parte B do versículo. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis. Jesus fala, eu vou falar o que vai acontecer, mas não se assuste, porque isso é mister que isto aconteça. Meus irmãos, aqueles que são de Cristo, estão guardados por Cristo. E ainda que nós venhamos morrer, quando nós abrimos nossos olhos, estaremos na eternidade. É só um pulinho para a eternidade. Nós não precisamos temer. E tudo isso tem que acontecer para que o Senhor Jesus Cristo venha. É mister, foi Jesus que falou. Jesus, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Vai acontecer essas tragédias, mas calma, que ainda tem coisas piores para frente. Tem a grande tribulação, tem a vinda do anticristo, tem ainda mais coisa. E quando ouvires esses sinais, não se assusteis, porque tem coisa pior aí para frente. Amém, meus queridos? Não nos assustemos. Jesus está conosco. Jesus está nos orientando. O Espírito Santo tem estado conosco. Ele há de salvar muitas e muitas pessoas. Muitos e muitos nossos familiares serão salvos nesse tempo. Eu creio nisso. Amém? Meus amados, domingo que vem continua-se mais uma parte do Apocalipse. Tem muita coisa para a gente estudar, tem muita coisa para nós sabermos aqui. Não tem como elucidar tudo, não tem como. Não tem como. Amém, meus amados? Feche seus olhos, eu quero orar pela tua vida. Eterno Deus, amado Pai. Eu sei que meus amados irmãos ouviram e outros ouvirão essa mensagem e ficarão atormentados. Eu peço a Ti que o Santo Espírito possa acalmar o coração, que cada um possa ter a certeza do nome escrito no livro da vida. E aqueles que ainda não têm, que façam a confissão perante os céus, que é do Senhor Jesus Cristo, para que sejam salvos. Pai, nós sabemos que os dias são maus, mas Tu fala que nos dias maus o Senhor sobrevirá com a Tua bênção, Pai, com o Teu avivamento. Usa-nos, Senhor, para anunciar as boas novas do Evangelho. Que mesmo em meio ao caos, Tu tens a paz, Tu tens o abraço, Tu tens a guarda. Em nome de Jesus. Amém?